participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Da oração, aquele que se prostra com o rosto no pó e chora, é dono do milagre,
creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Quando a gente ora, cresce a intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você crê, levante a mão agora, erga sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer o milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, é de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. Na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer o milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, é de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver Meu que Deus! o Senhor Meu tem Deus! poder. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua
tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Erga as tuas mãos e adore. Erga as mãos, igreja. Só pra te adorar. É para adorar, aleluia. E fazer Teu nome grande. Nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. É para adorar. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só pra te adorar. só pra te adorar. Você que pode, erga as tuas mãos e adore ao Senhor. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Diga mais uma vez. Só pra te adorar. Foi para isso que nós viemos aqui, Senhor, só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. E fazer o teu nome. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Y tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos y adoramos su santo nombre, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú, porque grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú. Y tú mereces gloria, Señor, y honra. Aleluya. Levantamos nuestras manos
y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria, toda la honra. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, no lo hay. Y no hay otro como tú, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro igual a ti. No hay otro igual a ti, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Aleluya. Y al que está sentado, aleluya, en el trono, oh, sea la gloria, Señor, sea la gloria y sea el honor, aleluya, sea la gloria. Cántela ahí al Señor, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios y poderoso Dios, poderoso Santo, poderoso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmura, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a tua fé. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a tua fé. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Samuel. Glórias a Deus. Versículo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 12 e versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam:
Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Aleluia. Meus amados, eu tenho pedido muito ao Senhor que o Senhor fale comigo por meio de sonhos, de visões. E noite passada eu pedi isso ao Senhor. E durante a noite eu tive uma visão. A gente sabe quando é sonho, quando é uma visão. E nessa visão o Senhor falou comigo. E nessa visão, inclusive, Deus usava um profeta, usava o pastor Paulo Roberto como profeta. E dizia assim para mim: meu servo, eu quero fazer muitos milagres na igreja. Eu quero derramar muitos milagres no meio do povo. E tu falas para o meu povo isto. Eu quero fazer muitos milagres. E Deus falou muitas vezes isso: eu quero fazer muitos milagres. Eu quero fazer muitos milagres na vida do meu povo. Mas eu só faço milagre na vida do meu povo nas áreas das suas vidas que eles as entregarem para mim. Na vida dos meus servos há muitas áreas, e a maior parte dessas áreas eles não conseguem entregar inteiramente para mim. Mas a partir do momento em que cada área eles forem deixando inteiramente para mim, nesta área eu vou fazer milagre. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Eu não vou falar muito tempo, porque eu creio que este culto é um culto de milagres. Este culto é um culto de vitória. Este culto é um culto em que Deus vai abrir portas de milagres na sua vida. Aleluia! Aleluia! Hoje Deus vai te colocar no seu coração uma grande coragem para você entregar áreas da sua vida que até hoje você não confiou completamente em Deus. Você quis agir até hoje com a tua mão, com a tua força. Você não confiou que Deus é suficiente para agir na sua vida nesta área. Oh, aleluia! Mas hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida. Li aqui, juntamente com os irmãos, uma passagem bíblica. E o Senhor falou comigo, depois que acabou aquela visão, eu fiquei na presença de Deus, e o Senhor foi me dando
muitas coisas da Bíblia em cima daquilo que ele havia me falado. E uma das coisas que Deus me falou foi esta passagem bíblica. O Senhor me mostrou pela sua palavra, como se fosse um filme passando assim, muitas passagens bíblicas dentro daquilo que ele havia me mostrado. E a primeira passagem foi esta. Nós vemos que Davi foi escolhido por Deus para começar uma dinastia sem fim. A única dinastia que nunca terá fim será a dinastia de Davi. Todas as dinastias começam e acabam. Algumas duram séculos, como por exemplo a dinastia dos reis da Inglaterra, mas se acabam. Um dia se acabam. Mas existe uma dinastia que esta dinastia, por promessa de Deus, jamais terá fim. É a dinastia de Davi. Glória a Deus. Por esta razão, quando Jesus se manifesta para João na ilha de Patmos, ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Porque Deus prometeu a Davi que a sua dinastia seria uma dinastia sem fim. Por meio de Davi nasceria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, cujo reinado para sempre, para sempre, para sempre, para sempre será vencedor. Mas nós vemos, meus amados, que Davi, na sua preocupação de que esta mensagem de Deus fosse uma realidade na sua vida, Davi então procurou ter muitas mulheres. Porque os reis tinham muitas mulheres, justamente por este medo, pelo medo de que a sua dinastia acabasse. Naqueles tempos, as nações viviam em guerras, as tribos viviam em constante guerra. Não é como hoje, que embora hoje as guerras sejam mais terríveis, mas não são tão frequentes. Naquele tempo os povos viviam em guerra. As nações viviam em guerra. Eram pequenas nações, eram pequenos reinados. Havia muitas cidades chamadas cidades-estado, em que uma cidade era um país, era uma nação, tinha um seu rei, e por isso as nações viviam guerreando. E os reis comandavam o seu povo nestas guerras. E juntamente com os reis estavam os seus príncipes, os filhos do rei. Então, uma coisa muito comum era um rei ter um filho morto em uma peleja. Por esta razão, havia uma grande preocupação dos reis terem muitas mulheres, para terem também muitos filhos, para que se morressem 10 filhos, ainda sobrasse alguns para serem os sucessores daquela dinastia. E nós vemos que Davi, onde Davi ia, achava alguém que era bonitinha lá, ele já fazia uma proposta para casar. E a Bíblia fala de algumas mulheres de Davi, e Davi começou a ter muitos filhos. E Davi, querendo ajudar esta promessa de Deus, nós vemos que Davi tinha um cuidado tremendo com os seus filhos, mas um cuidado errado. Davi tinha medo de entristecer os seus filhos. E a Bíblia relata uma faceta da vida de Davi em 1º livro de Reis, capítulo 1, e versículo 5 e 6. Diz assim a Bíblia: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Vemos aqui, meus irmãos, como que Davi tratava essa questão da promessa de Deus para a sua vida, daquela dinastia que não teria fim.
Ele procurou sempre agir na sua força. Ele procurou sempre ajudar Deus naquela promessa que Deus havia lhe dado. E Davi então procurava ter muitas mulheres, muitos filhos. E Davi, além disto, tratava os seus filhos de uma maneira a não corrigi-los, a não contrariá-los. Davi tratava os seus filhos como se fossem torrões de açúcar. E nós vemos que esta maneira de Davi tratar os seus filhos foi uma desgraça, foi um desastre. Seus filhos fizeram tudo que não deveriam fazer. Seus filhos envergonhavam o governo do seu pai. Nós vemos que um filho praticou incesto com a sua irmã, o outro matou esse que tinha praticado incesto, o outro deu um golpe de estado em Davi. Era uma confusão a casa de Davi. E agora, meus amados irmãos, nós vemos que Davi, a Bíblia fala a respeito de um caso que Davi teve. E é interessante, meus irmãos, que quando Davi teve este caso, Davi não estava pensando em ter um filho com esta mulher. Ele não estava pensando em ter alguém para lhe suceder na sua dinastia. Ele não estava pensando nisto. Realmente foi um erro moral dele, mas naquele momento ele não estava pensando nisto, não estava pensando em filhos. A Bíblia Sagrada diz que ele veio a casar com esta mulher pensando em encobrir o seu pecado, mas não pensando em filhos. Mas esta mulher gerou um filho. E a Bíblia Sagrada diz aqui, meus irmãos, que este filho que esta mulher gerou morreu. Davi, mais uma vez, lutou pelo seu filho. Davi, mais uma vez, não lhe interessava saber se aquele filho era um filho do pecado. Davi fez com este filho como fez com todos os demais. Não lhe interessava saber o que Deus queria deste filho, se Deus queria que ele vivesse ou não. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus não queria que este filho permanecesse vivo. Deus havia dito que esse filho morreria. Olha o que diz o verso 14. Mas posto, 1 Samuel 12, 14. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Deus disse para Davi, o teu filho morrerá. Mas Davi, mais uma vez, se lança contra a vontade de Deus. Aquele sentimento de Davi de ter filhos e mais filhos e mais filhos, buscando preservar a sua dinastia, se levanta e, a despeito de Deus ter dito, eu não quero que tu tenhas este filho vivo, este teu filho vai morrer. Davi se levanta contra a vontade de Deus. E Davi começa a orar contra a vontade de Deus. E Davi começa a jejuar contra a vontade de Deus. Davi aqui não estava jejuando um jejum bíblico, mas na verdade ele estava fazendo uma greve de fome. Ele queria forçar Deus, a Deus voltar atrás naquilo que Deus havia dito. Deus disse, o teu filho morrerá. E Davi lutando contra Deus. Davi não conseguia entregar esta área da sua vida para Deus. Os filhos de Davi não eram de Deus, eram dele. E a Bíblia Sagrada diz que por 7 dias Davi orou e jejuou. E no 7º dia de jejum a criança morreu. E a Bíblia diz que todos os serviçais do rei, sabendo daquela devoção, daquela paixão que Davi tinha pelos filhos, eles sabiam disto. A paixão que Davi tinha pelos filhos era uma coisa que diz a Bíblia Sagrada que certa vez ele quase perdeu o reinado por isto. Quando ele amou de tal forma Absalão, que mesmo Absalão tendo produzido grandes prejuízos em Israel, ele chorou a morte de Absalão, e os seus soldados que haviam lhe defendido contra o seu filho, agora estavam entristecidos com Davi.
Davi tinha uma paixão pelos seus filhos. E a Bíblia diz que Davi, quando recebe a notícia da morte do seu filho, todos os seus serviçais apavorados, e agora o que ele vai fazer? Ele vai tomar um choque. Se quando o filho estava doente ele não queria comer, e agora quando o filho morreu, o que ele vai fazer? Vai entrar em depressão, vai querer se matar, vai ter um surto. O que vai acontecer? Mas a Bíblia diz que quando Davi soube aquela notícia, Davi se levantou, lavou-se, tomou um banho, pegou óleo, colocou no seu cabelo, penteou seu cabelo, mudou de vestes, entrou na casa de Deus e começou a adorar a Deus. Oh, glória a Deus! Eles ficaram apavorados, mas agora não estamos entendendo nada. Oh, glória a Deus! E ele disse, vivendo ainda criança, eu jejuei, eu chorei, porque dizia, quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim, continuará viva a criança. Porém, agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. O assunto está encerrado. Eu fiz o que eu devia fazer. O assunto agora está nas mãos de Deus. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! E o que Davi fez? Davi, então, naquela hora, foi à sua câmara e ali, diz a Bíblia Sagrada, deitou-se com a mãe da criança, com Batseba. E diz a Bíblia Sagrada que naquele dia, Davi e Batseba conceberam aquele que seria o rei. Durante muitos anos, Davi teve muitas mulheres. Durante muitos anos, Davi buscava ter um sucessor. Durante muitos anos, Davi buscou ter alguém que fosse o rei. E a Bíblia Sagrada diz que Davi tinha no seu coração os seus filhos mais velhos, e no seu coração eles seriam os reis, ou um dos deles seria o rei. Mas Deus não podia cumprir a sua promessa enquanto Davi não entregasse aquela área nas mãos de Deus. Oh, glória a Deus! Mas agora Davi tinha tomado uma decisão diferente. E o que diz a Bíblia Sagrada? Davi teve o filho, ele e a sua esposa tiveram o filho. E quando Salomão nasceu, Davi não disse, Salomão é meu. Quando Salomão nasceu, Davi não disse, como dissera em relação aos demais filhos, eles são meus. Não, diz a Bíblia que quando Salomão nasceu, Davi pegou seu filho e disse, este filho não é meu, este filho é do Senhor, e entregou o filho para ser criado pelo profeta. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E meus amados irmãos, Natã não era como Davi. Natã, meus irmãos, era casca grossa. Natã era esse pregador tipo João Batista, viu, que diz raça de víboras. Natã não tinha moleza com ele não, aleluia. E eu creio, meus irmãos, que muitas vezes Davi via Natã puxando a orelha de Salomão, e o sangue, quem sabe, de Davi fervia, mas dizia, não, eu entreguei para o profeta, aleluia. Muitas vezes, quem sabe, os outros príncipes lá, andando a cavalo, os outros príncipes brincando, e Salomão lá aos pés do profeta, e o profeta ensinando a Salomão, fica quieto aí, rapaz, olha, obedece aqui, olha, presta atenção, vem aqui. Ah, mas eu sou filho do rei. Tu era filho do rei, agora tu está comigo aqui, o teu pai te entregou para mim. Não adianta fazer queixa para o teu pai, o teu pai te entregou para mim. Tu é de Deus. Tu é de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. E o que diz a Bíblia, meus irmãos? Diz a Bíblia Sagrada que quando Davi estava para morrer,
os filhos primeiros, aqueles filhos que não haviam sido entregues a Deus, quiseram usurpar o trono, quiseram suceder Davi. E aqui nós lemos então que Adonias, um deles, disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, e jamais o seu pai o contrariou. Aleluia, glória a Deus. Mas diz o versículo 11 agora, 1 Reis 1:11. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Vai, verso 13, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, porque pois reina Adonias? Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. E o plano da carne foi terminado, e o plano do diabo se acabou. Adonias se danou, Adonias morreu, Adonias foi morto lá junto ao templo, aleluia. E aquele a quem Deus havia escolhido, aquele a quem Davi havia entregue para Deus, este foi o rei, este foi aquele que sucedeu Davi no trono, este foi o ascendente de Jesus. Foi por meio de Salomão e não por meio de Adonias que Jesus nasceu, aleluia. Foi por meio daquele de quem Davi não esperava que fosse o rei, daquele a quem ele não tinha planejado para ser o rei. Foi daquele a quem Davi já havia entregue aquela área nas mãos do Senhor. Foi deste que Deus fez o milagre. Foi deste que Deus fez o milagre. Que milagre Deus fez! Olha o que Deus fez, pastor Plauto. Deus suscitou o ascendente de Jesus de uma adúltera. Deus suscitou o ascendente de Jesus de uma mulher que merecia ter morrido a pedradas. Deus suscitou aquele que iria gerar toda a demais dinastia de Davi, a dinastia sem fim, a dinastia do rei dos reis, de alguém que não poderia ser. Porque Davi entregou aquela área para Deus. Porque Davi colocou nas mãos de Deus. Porque Davi não estava mais preocupado em ter filhos para si, mas agora Davi queria ter os seus filhos para Deus. Ele entregou para o profeta. Ele disse: profeta, aqui está meu filho. Tu és o líder do meu filho. Eu sou o rei de Israel, mas tu és o líder do meu filho. O que tu fizeres eu vou te apoiar. Se tu puxares a sua orelha eu vou te apoiar. Se tu colocares de castigo eu vou te apoiar. O que tu ensinares eu assino embaixo, porque este filho está entregue nas mãos do homem de Deus. Eu entreguei esta área da minha vida nas mãos de Deus. Eu teria muitos outros exemplos na Bíblia para tratar sobre este assunto. Mas o Espírito Santo está trabalhando contigo. Em cada um Deus está trabalhando. Deus está dizendo: filho, eu quero fazer milagre na tua vida, mas entregue esta área. A área em que você precisa o milagre é justamente a área que você quer agarrar para ti. É justamente a área que você vem há anos tentando resolver com a tua mão. E Deus está esperando uma oportunidade tua. Oh, glória a Deus. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, você tem dito muitas vezes: eu vou voltar para a igreja quando eu conseguir ser fiel. Você não vai voltar para a igreja nunca desse jeito, porque salvação é milagre. Você precisa deixar de ser soberbo e reconhecer que você não consegue ser fiel nem aqui nem nunca, aleluia. Mas você tem que entregar a tua vida nas mãos de Deus. É Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai fazer o milagre. Quantos de nós queremos milagres de cura? Mas que dificuldade nós temos de entregar para Deus esta área.
A mínima dor que surge, a primeira coisa que vem na cabeça não é orar. Mas vem a dor, a primeira coisa que vem na cabeça é aspirina, paracetamol, Novalgina, dor nas costas. Ai, a primeira coisa que vem, anti-inflamatório. E perguntamos por que Deus não faz milagre na minha vida. Deus faz na vida dos outros. Eu oro e Deus cura os outros. Assim diz o Senhor: eu quero fazer milagres na vida do meu povo. Eu quero fazer milagres na vida do meu povo. Eu quero que o meu povo viva de milagres, assim me falou o Senhor. Abra teu coração para esta mensagem. Deus quer fazer milagres na tua vida. Aleluia. 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 Levante as suas mãos aos céus por um instante. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, levante as mãos para os céus. Eu teria muitos exemplos bíblicos que o Senhor me mostrou, mas o tempo não permite, aleluia. Mas agora, levante as tuas mãos aos céus, por favor. Entrega teu corpo para Deus. Entrega teu futuro para Deus. Entrega tuas finanças para Deus. Entrega teus filhos para Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Começa a dar glória a Deus. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça como Maria, aleluia, faça como Maria, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Andara rogere beregandara la rolere rogere bereshe de regore le regandore la rabara shandaraya. Milagre, milagre, milagre não se explica. Milagre foge da razão. Milagre foge da lógica. Adore, adore o Senhor. Adore ao Senhor, faça como Davi, aleluia. Davi na hora da tribulação adorou o Senhor. Davi na hora que perdeu seu filho adorou o Senhor. Davi na hora da morte adorou o Senhor. Davi na hora do desespero adorou o Senhor. Davi na hora que perdeu seu filho adorou o Senhor, porque ele havia entregue esta área nas mãos de Deus. Por que você fica aí insistindo? Aleluia, quantos estão murmurando? Às vezes fica murmurando de um obreiro, murmurando de um pastor, murmurando do pai, da mãe, murmurando do vizinho, murmurando do obreiro, do líder, e você murmura de todo mundo. Aleluia, entrega nas mãos de Deus, entrega, entrega, entrega. Assim diz o Senhor: eu não estou falando, eu não estou pregando, eu estou profetizando. Entrega. Comece a levar as coisas para Deus. Aleluia. 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 Qual foi o segredo de Davi ter conseguido entregar aquela área da vida nas mãos de Deus? Qual foi o segredo? Foi a oração e o jejum. Quando Davi começou aquela oração e aquele jejum, Davi começou guerreando contra Deus. Passou um dia e Deus não respondeu a oração. Passou 3 dias e Deus não respondeu a oração, mas Davi continuava orando.
Passaram 4 dias e Deus não resolveu, Deus não respondeu a oração. Mas Davi continuava jejuando. Passaram-se 6 dias e Deus não respondeu a oração. Mas Davi continuava jejuando. Agora escute. Naqueles 7 dias na presença de Deus, Davi queria uma coisa, mas Deus estava fazendo outra. Naqueles 7 dias, Davi queria que Deus mudasse uma situação, mas Deus estava mudando o coração de Davi. Aleluia! Se Deus voltasse atrás, Davi teria aquele filho de novo. Não morreria, mas seria um filho estragado igual aos outros. O que Davi precisava não era de mais filhos. O que Davi precisava era que Deus mudasse a sua vida. O que Davi precisava não era de mais filhos, mas os filhos de Davi é que precisavam de um pai segundo o coração de Deus naquela área. Davi era um homem segundo o coração de Deus em muitas áreas, mas nesta área não. Aleluia. E quando chegou o 7º dia, Deus respondeu a oração de Davi, não dando filho, mas matando. Por que Deus não matou no 1º dia? Porque Deus não tinha feito a obra em Davi. Davi ia murmurar de Deus. Porque não foi no 5º dia, porque foi no 7º dia que Deus fez a obra no coração de Davi. Aleluia. As pessoas, quem sabe, estavam dizendo, a oração e o jejum de Davi foi em vão. Mas os anjos diziam, Davi venceu a batalha. O filho morreu, mas agora ele conseguiu entregar o assunto nas mãos de Deus. Aleluia. O filho morreu, mas agora ele terá Salomão, o rei mais sábio, o rei mais rico de todo o mundo da sua época. Até então, seus filhos eram uns terríveis, uns bobalhões, mas agora estava nascendo o sábio. Agora estava nascendo o maior rei de Israel. O rei que teve o maior reino em extensão em toda a história de Israel. O rei que construiu o templo para Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque Deus fez a obra na vida de Davi. Quem sabe você está querendo as coisas do seu jeito. E Deus não está te respondendo, e você diz, Deus não está ouvindo a minha oração, não. Deus está ouvindo a tua oração. Ele está querendo quebrar o teu eu. Ele está querendo quebrar a tua resistência a entregar as coisas para Deus. A fazer o que Deus quer, do jeito de Deus. Oh, glória a Deus! No 7º dia, Deus agora sabia que Davi havia entregue aquela área nas suas mãos. No 7º dia, Deus sabia agora que o filho que ele daria para Davi seria entregue para o profeta. Quantos compreenderam? Quantos compreenderam? O que vai ser preciso Deus fazer contigo para Ele poder fazer o milagre que Ele quer fazer na tua vida? Para Ele poder te dar o Salomão que você precisa e que Ele precisa. Mais do que Davi precisava, Deus precisava de um Salomão. Amém? Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmura, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a tua fé. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a tua fé. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso.
deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.